Um, dois, três e gravando. Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que vocês estarão assistindo a nossa aula. Adentramos agora na quarta semana, e aí eu digo muito bem, quarta semana que perpassa do dia 12 de abril ao dia 18 de abril, onde estamos todos aí nesse movimento de quarentena, nesse movimento de isolamento social, e para que os alunos aí não percam o semestre, enfim, mantenha o semestre ativo no curso de Direito da Universidade de Taubaté, criou-se alguns mecanismos, algumas modalidades para que as aulas aí continuem ocorrendo. Em uma primeira e segunda semana foram realizadas atividades onde o coordenador, professor Wagner, e o professor Romero, eles alimentavam o sistema informatizado EVA, que é um portal específico de link entre a instituição e o aluno, para essa troca aí, utilizando-se das mídias, enfim, e dos meios de comunicação aí virtuais, certo? A partir da terceira semana, foi uma semana com feriado aí para algumas turmas, outras turmas já tiveram a minha aula aqui telepresencial, enfim. Realizei nessa terceira semana, tanto com as turmas que tiveram a minha aula, tanto com as turmas que não tiveram a aula, a opção e uma votação aí democrática com os alunos, enfim, para verificar se optariam pelo programa Teams da Microsoft, que eu havia sugerido a princípio, por ser utilizado pelo governo do estado, por algumas outras universidades. A Unital aí perpassou a possibilidade do programa Zoom, onde alguns professores estavam ministrando aula também pelo Zoom, não sei se ainda o fazem, até que veio uma nota da Agência Nacional de Saúde e verificavam se eram fake news ou não, acerca então da segurança desse programa do Zoom. A instituição Unital fez uma avaliação do programa, viu que o programa é seguro, então também seria possível as aulas aí por meio do Zoom, desse sistema, mas em votação com os alunos, enfim, em sala de aula, por meio dos representantes de sala de aula, eu sugeri então ou o Zoom ou o Teams da Microsoft ou aulas gravadas no YouTube para o aluno então poder ver essa aula de manhã, de tarde, de noite, de acordo com a sua melhor conveniência. E aí foi votado as aulas gravadas pelo YouTube por todas as turmas, de forma unânime. A grande massa dos alunos da Universidade de Taubaté optaram por aulas gravadas aí no YouTube. Então eu abri um canal no YouTube com o meu nome, aí eu gravo as aulas via aplicativo do celular, enfim, em conjunto aqui com duas máquinas, tem um notebook, tem um computador de mesa e tem um celular onde ele capta a voz. E aí a dinâmica dessa composição da aula, ela é dentro de um aplicativo chamado Via Vídeo Brasil, que é um aplicativo pago, enfim, para edição das aulas, enfim, para gravar som e imagem com uma melhor qualidade. Espero que esteja de acordo, porque eu pago mensalmente esse programa, enfim, para viabilizar aí uma melhor adequação e depois de compactação dessa aula, porque depois é possível a edição, que seja compactado essa aula para alimentar o canal do YouTube, e o link do canal do YouTube depois é gerado dentro da plataforma EVA aí para vocês, meus alunos. Então, a partir dessa terceira semana, quando foi feita essa votação, a Unital já se adequou e já conseguiu abrir um portal específico também para cada professor. Então, a partir da terceira semana de quarentena, todos os professores já estavam aí com o portal EVA em atividade e alimentando aí atividades, videoaulas, certo? Bom, aí chegamos na quarta semana, e essa aula aí do dia 12 ao dia 18, enfim, a todas as turmas, estamos na quarta semana aí
de quarentena, de isolamento social. Os decretos, as portarias, esse movimento entre governo do estado, entre o nosso governo municipal aqui e entre o governo a título da União, ou seja, é o poder executivo, União, presidente, estado, o governador de estado e em âmbito municipal o prefeito, estão aí criando mecanismos, enfim, com a finalidade única de manutenção da vida, do equilíbrio aí da saúde, mas é certo que nessa quarta semana começa a aparecer questões também de cunho aí social econômico, então começa a haver um choque entre a questão de uma máxima do princípio do direito à vida, à saúde, e também do que está sendo pautado aí, que está em voga acerca dessa liberdade de ir e vir, enfim, essa máxima constitucional do princípio da liberdade atrelado a um caráter econômico. Então está havendo um choque do governo federal com o governo estadual, especificamente aqui do estado de São Paulo, no qual residimos, enfim, estamos vinculados. E, enfim, vamos aguardar aí os próximos movimentos. Volto a dizer, estou ansioso para o retorno das aulas presenciais. É algo novo para mim, essa troca. Gosto de gravar alguns pequenos vídeos, enfim, faço algumas lives de conteúdo jurídico que muitos alunos aí acabam acompanhando também, mas o que me é prazeroso, o que me dá prazer é o contato presencial com os alunos em sala de aula, onde a aula é mais dinâmica, enfim, onde eu posso extravasar, assim, pode ser que aqui durante o nosso encontro eu acabe extravasando em alguns momentos, enfim, porque eu gosto de pontuar, colocar chaves de pontos de fixação com o aluno, enfim, eventualmente fazer uma piada, chamar atenção para algum ponto específico, e nessa troca aí, enfim, dessa aula na qual esse encontro falta aí o aluno de sala de aula, a questão das perguntas diretas fica um pouco mitigado, mas volto a dizer, o portal EVA de vocês agora é alimentado por mim. A partir da terceira semana já comecei a alimentar o portal EVA, quarta, quinta, sexta e aí por diante, até o período que demandar a necessidade da utilização do portal EVA. Sou eu, professor André Augustinho, agora que estou à frente do portal EVA. Então, eventuais dúvidas de você e meu querido aluno, envie no portal. Assisti a aula, professor, e fiquei com dúvida. Envie uma mensagem via portal EVA. Professor, além do portal EVA, onde eu posso enviar essa dúvida para você? Também pode enviar pelo Instagram, que o Instagram eu também estou ali diuturnamente com ele ativo. E aí meu Instagram é meu sobrenome, Augustinho, e o numeral 8. Então você, meu aluno, pode realizar a sua pergunta da aula dentro do campo mensagem e do campo chat no portal do EVA. Já fiz o teste com alguns alunos de algumas turmas e essa questão das perguntas fica mais objetivo e aparece com mais facilidade no campo, porque abre uma janela em vermelho com uma interrogação, se você utiliza o campo mensagem, que fica no canto superior direito da sua tela aí do EVA, quando você está dentro da página da nossa disciplina específica. Então sugiro aí, não sei como os outros professores estão demandando isso com vocês, eu estou abrindo um chat por aula, mas esse chat por aula, a mensagem muitas das vezes, é tudo novo dentro desse sistema, ela não aparece de forma direta para mim, fica uma mensagem ali que às vezes o sistema não libera e não chega ao professor. Então a sugestão é aquela mensagem que chega e logo que eu abro a página, o portal, ela já fica no canto superior com uma janela, uma interrogação em vermelho, e aí facilita essa nossa troca. Então sugiro perguntas destinadas aí de acordo com as nossas aulas, sejam aí clicadas nesse campo superior, aí quando você abre a nossa disciplina, canto superior direito da tela,
aí do sistema EVA de vocês, certo? Que é esse ambiente virtual, sistema EVA da Universidade de Taubaté. Bom, dentro desse momento de pandemia, de coronavírus, enfim, com início na China, isso já de forma disseminada e latente, né, a todos, isso é claro, inequívoco, tivemos uma onda sensível na Itália, principalmente na cidade de Bergamo, com picos aí de mortalidade que beiraram o caos e a barbárie. Na segunda semana perpassou com muito afinco na Espanha. Estamos agora nesse momento de quarta semana com um pico nos Estados Unidos. Os norte-americanos estão sofrendo sensivelmente com o avanço aí desse vírus, enfim, dessa enfermidade que afeta aí o sistema respiratório. Bom, o que é importante, meus queridos alunos, aqueles que trabalham em serviços essenciais de cunho necessário, dos markets, dos supermercados, alimentação, os cunhos aí, atividades em hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, esses sim tem que estar na rua. Aqueles outros que não perpassam por serviços essenciais, é um momento aí de união, mas uma união de cada um no seu respectivo lar. Vamos respeitar as ordens da OMS, vamos respeitar aí esse isolamento social, esse momento de quarentena, para que o nosso país não sofra as mesmas consequências que os outros países que eu acabei de citar aqui pelo mundo. Não vamos fazer uma curva de mortalidade, uma curva de inúmeros casos ocorra de forma sensível no nosso país. Por isso a necessidade do isolamento. O sistema de saúde está sendo aí modificado, hospitais de urgência e remotos estão sendo criados até em estádios de futebol, e isso é muito importante para receber novos casos, mas vamos minimizar o recebimento dos novos casos. O que não pode ter é um boom, certo? É ser disso, é claro que o que apresenta, enfim, o sistema de saúde é que 70% da população será acometida com esse vírus. Só que o problema é que se esse pico, os 70% da população, se der em uma mesma semana, em um mesmo mês, aí teremos inúmeras mortes, porque o nosso sistema de saúde não está aí adaptado para um pico gritante em relação a isso. Por isso o isolamento, aí seja de forma horizontal, seja de forma vertical, também para um restabelecimento da economia, porque uma economia parada no país gera também caos e barbárie, enfim. Então, dentro de um equilíbrio, de uma isonomia, dentro de uma possibilidade de isolamento para aqueles que podem, e um pouco a pouco o retorno das atividades, mas com o uso do álcool gel, com o uso das máscaras, com uma higiene diferenciada, será possível aí evitar uma curva aí, com um pico, onde 70% da população em um mesmo momento seria possível pegar essa doença e aí superlotar os nossos sistemas hospitalares. Bom, então, perpassado esse campo introdutório, enfim, vamos agora, de acordo com o conteúdo programático, já adianto a vocês todos que no sistema EVA o plano de ensino já está alimentado, a nossa ementa da disciplina também já está na página aí da sua respectiva disciplina. Então tem a ementa, tem o objetivo do curso e da disciplina, tem todo o nosso conteúdo programático, tem um plano de ensino alimentado aí no sistema de vocês, tem as atividades da primeira, da segunda semana, da terceira semana, e agora a partir da quarta semana temos as aulas aí nessa troca. Para algumas turmas já iniciaram as aulas na terceira semana. Aquelas outras turmas que devido ao feriado, enfim, não tiveram a aula, esse é o nosso primeiro encontro aí, telepresencial, enfim. E vamos agora então adentrar ao tema de vocês, ao tema da aula de hoje, da quarta semana,
e vamos lá. Grande abraço a todos. Vamos avançar agora aqui especificamente com a disciplina. Bom, então vamos lá, meus queridos alunos do 9º ano e reta final aí do curso de Direito, muitos já fazendo a prova da OAB, aí em face desse momento de pandemia, a prova suspensa, enfim. Vamos aí dentro da concepção então do direito das sucessões. É o fechamento do direito civil. Tanto é que o legislador do Código Civil, ele indicou e aí deixou ao final do Código Civil, isso é muito importante numa concepção geral e global, que toda legislação que preserva a família, que preserva a vida, acaba colocando dentro da sua codificação, deixando aí para o final as questões atinentes à causa mortes, enfim, a relação aí do óbito no fim da vida. Aí segue uma questão lógica de nascimento, personalidade civil, enfim, e depois com a capacidade, depois ao final, enfim, passando por família, propriedade, direitos reais, termina aí na questão das sucessões. E muita atenção, meus queridos alunos, que quando eu falo em sucessão, eu tenho que entender que nessa dinâmica, a sucessão, nesse contexto, é a sucessão causa mortes, porque pode haver também sucessão inter vivos, certo? O passar de uma empresa, de um sócio para o outro, a transmissão aí de uma propriedade, enfim, pode haver então a sucessão, o perpassar inter vivos. Mas a sucessão que é estudada aqui no 9º semestre, enfim, na nossa disciplina Direito Civil 9, é a sucessão tão somente causa mortes. Então, rememorando aí as outras semanas, perpassamos aí por uma primeira semana onde eu passei uma atividade para vocês, 2 textos para serem lidos, que era acerca da ordem da vocação hereditária, que o professor Wagner e o professor Romero alimentaram no sistema. Na segunda semana foi da aceitação e renúncia da herança, enfim, também passados os textos, mas eu vou trabalhar isso com vocês aqui também nessas nossas aulas aqui interativas, enfim, aproveitando a tecnologia dentro dessa nossa troca. Relembrando também que na terceira semana foi feriado e essa é então a nossa 4ª semana de aula, certo? Então, aula da 4ª semana, depois vou gravar adiante a aula da 5ª semana também na próxima semana. Bom, eu quero lembrar com vocês aquilo que já tivemos nas aulas presenciais, onde comecei acerca então da sucessão em geral. É o primeiro tópico do conteúdo programático, já trabalhado nas aulas presenciais, mas eu acho importante nesse momento, em face da pandemia, em face desse distanciamento, que aí, enfim, recordemos aos poucos aí um pouco para ir adequando e inteirando o aluno de novo aí a concepção da sucessão causa-mortes. Então, nesse momento você deve colocar aí no seu caderno sucessão em geral, que é o primeiro tópico aí da nossa disciplina do conteúdo programático nessa 4ª semana, sucessão em geral. Bom, nessa conjectura de sucessão em geral, atrelar que é apenas sucessão causa mortes, quando ocorre aí a morte. E por que esse escopo, enfim, é onde encontra-se isso aí dentro do Código Civil? Na parte final, a partir aí dos artigos 1784 e seguintes, disciplina acerca aí da sucessão em geral. Então, a partir aquele que gosta de acompanhar com a legislação, já vai abrindo aí o Vademécum em casa, enfim, ou o aplicativo, se você está pelo celular, pelo tablet, notebook, você deve ter aí o seu Vademécum, o seu Código Civil, aberto no artigo 1784 e seguintes aí acerca da sucessão. Bom, para essa parte introdutória, na primeira tomada da aula, rememorando aí, enfim, o que tivemos presencialmente, é imperioso relembrar a estrutura do direito da sucessão atrelado dentro do direito de família e da questão de propriedade, a questão de bens, porque é por meio dos atos sucessórios causa-mortes que tem-se aí a máxima da questão econômica de durante aí a questão transgeracional, passado de geração para geração, as pessoas trabalhem,
evoluam aí e tenham patrimônio. E essa questão é esse patrimônio que busca o direito da sucessão causa-mortes deixar resguardado, deixar aí com segurança jurídica que esse patrimônio, quando do falecimento aí de um ente querido, enfim, de um parente, esse bem não venha a se perder aí, não haja, na verdade, a perda desse bem no tempo. Esse bem aí, então, ele é passado para a família, dentro de uma questão de sucessão hereditária, dentro da concepção aí da herança. E o que é mais importante aí saber dentro desse escopo de sucessão geral, que ela pode se dar aí de duas formas, certo? E aí eu quero que vocês agora estejam atentos aí na leitura do artigo 1786. Nesse momento, se estivéssemos aí na aula presencial, pediria para algum aluno da sala realizar a leitura. Mas aqui vou fazer a leitura com vocês, vocês me acompanhem aí. Artigo 1786 do Código Civil. Olhem comigo aqui. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. O que é isso então? É uma divisão que agora você deve abrir aí no caderno, a possibilidade então da sucessão. Escrevam aí, a sucessão pode se dar de duas formas. Então o ato de sucessão causa-mortes, ele pode se dar de duas formas. Uma que dá-se por lei, prevista em lei, e a outra que é a disposição de última vontade. Como que você deve aí adequar no seu caderno? Então você deve colocar 1. Então a sucessão dá-se por duas formas. Aí você coloca o numeral 1, circula ele uma bolinha e escreve na frente sucessão legítima. Sucessão legítima. Então acompanhe comigo. Sucessão pode se dar de duas formas, 2 pontos. Pula uma linha, escreve 1, faz a bolinha, escreve sucessão legítima. Beleza? Acompanharam? Professor, o que é essa sucessão legítima? É aquela que decorre de lei, é aquela que decorre dos dispositivos e ditames legais. Ou seja, existe um enunciado próprio de ordem de vocação hereditária. O legislador do Código Civil, ele definiu uma ordem de cunho legal a ser passado, então, a herança. Lembra que já tivemos isso na aula presencial e agora aqui é rememorado para vocês, certo? Presumindo então a vontade do autor da herança. Essa de cunho legal, ela perpassa por uma presunção de vontade do autor da herança. Então o legislador buscou o quê? Entes próximos. Tem aí na vocação hereditária tanto dos ascendentes quanto dos descendentes, quanto em relação aos colaterais também. Então, dentro dessa concepção, é uma previsão legal, por isso é tido aí como sucessão legítima, de acordo com a lei, certo? Bom, dentro disso, então, se tem lá a ordem da vocação hereditária, como será definido aí a divisão. Bom, ainda nos termos do 1786 do Código Civil, na parte final também diz acerca da disposição de última vontade. Disposição de última vontade, o que é isso? É a sucessão testamentária. Então você, meu querido aluno, coloque agora 2, circule e escreva sucessão testamentária na frente do numeral 2, sucessão testamentária. Beleza? Gente, a sucessão testamentária, aí ela não decorre da questão legal. Ela vem da declaração... Nossa, passou uma moto, que barulhento. Ela vem da declaração de última vontade. Aí aquele agente aí que faleceu, enfim, o de cujos, o falecido, aquele que sofreu o óbito, enfim, ele declarou, ele deixou firmado um documento no qual dispunha a declaração de última vontade. Por que é denominado declaração de última vontade? Porque só é visto essa declaração, só é trazida à baila, só é trazida a lume essa declaração quando do momento da morte. Ou seja, é certo que aquele que faleceu de cujos não poderá declarar mais nada. Aquele documento firmado, então, é a sua declaração de última vontade. E aí é tido como sucessão testamentária. Tem a sucessão legal, com os requisitos definidos de lei, a ordem de vocação hereditária, a divisão aí do patrimônio dos bens deixados pelo de cujos, e a sucessão
testamentária, que é onde então, tido como declaração de última vontade, ali os interesses então do de cujos em definir o patrimônio e a pessoa que ele destina esse patrimônio. Define o patrimônio e a pessoa que ele destina esse patrimônio à sucessão testamentária. E ela pode se dar como, meus queridos? Por meio do testamento. Esse é o mais claro, é o de maior conhecimento, enfim. Então se dá por meio do testamento. Mas já disse para vocês também que pode se dar nas aulas presenciais por meio dos codicilos. Os codicilos, meus queridos, nada mais é do que um testamento aí aglutinado, um testamento apequenado, enfim. É como se fosse um testamento, porque é uma declaração de última vontade. Essa é a máxima tanto do testamento quanto dos codicilos, declaração de última vontade. Ambos compõem a sucessão testamentária, mas os codicilos são mais aí sucintos, certo? E muita atenção, porque eu gosto de cobrar a questão dos codicilos na prova. Enfim, não sei se teremos aí provas presenciais, e eu sempre conto um caso aí engraçado, enfim, para todas as turmas, e já contei também no presencial para vocês, de um aluno que escreveu os crocodilos, e aí começou a escrever bacaninha. Eu achei que ia vir algo brilhante, algo sobre répteis, enfim, com a união dos anfíbios. Bom, mas na concepção ele escreveu os crocodilos, e aí não veio nada sobre répteis. O conceito estava muito bom, enfim, mas provavelmente veio aí oriundo de um sopro de algum colega que aí disseminou aí que ele colocasse os crocodilos. O conceito estava muito bacana, mas era codicilos que ele tinha que definir e não crocodilos. Beleza? Maravilha. Então o importante nessa primeira tomada da aula, nesse nosso primeiro encontro aí na quarta semana, é a questão da definição da sucessão geral, sucessão sempre atrelado a causa mortis, colocando aí brevidade, trazendo aí de forma sucinta o que é importante você ter no caderno, e a divisão aí da sucessão, que ela pode se dar de duas formas: a sucessão legal, seguindo uma ordem hereditária, vocacional, de vocação hereditária, e também a sucessão testamentária, que pode se dar aí dentro da declaração de última vontade por meio do testamento e dos codicilos. Legal essa primeira tomada da aula, para você ir relembrando aí o que tivemos na aula presencial dentro da questão da sucessão geral. Esse é o nosso primeiro tópico do conteúdo programático. Bom, importante ainda nessa primeira batida e tomada da aula aí, adequar o seguinte nessa sucessão legal e sucessão testamentária. Caso não haja testamento, não haja legado, não haja codicilo, ou seja, não haja essa declaração de última vontade aí deixada pelo de cujos, enfim, acerca do espólio, acerca do conjunto de bens deixados por esse falecido, seguirá a totalidade dentro da sucessão legal, certo? Não tendo aí testamento, segue a sucessão legítima. Contudo, caso haja um testamento, um legado, um codicilo, é certo que esta declaração de última vontade, por meio de testamento, legado, codicilo, deve permear tão somente, havendo herdeiros necessários, paira um limitador na declaração de última vontade. Professor, então existe um limitador nessa declaração de última vontade? Sim. E qual é essa conjectura desse limitador? É o limitador aí atrelado à questão financeira, o limitador atrelado à questão aí de patrimônio deixado aí, a questão do espólio. E só pode então ser entregue, ser passado nessa declaração de última vontade 50% da totalidade do espólio deixado pelo de cujos. Ou seja, na sua declaração de última vontade, ele só pode testar 50% ali dos bens que foram deixados quando do falecimento. Isso é importante aí ter essa adequação no caderno de vocês. Enfim, os termos do artigo 1789, que diz o seguinte: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. Então só poderá dispor de 50% dela. Legal?
Bom, dando continuidade então nessa herança, nesse espólio que é o conjunto de bens deixados pelo decujus, pelo falecido, vamos agora avançar ao segundo tópico aí do nosso conteúdo programático, que já havíamos também retratado na aula presencial, e é importante aí trazermos à baila, trazermos aí para que o aluno vá aí se inteirando novamente acerca da sucessão, que é da herança e de sua administração. Como então é conferido essa questão da herança? Meus queridos, a herança por si só, ela é unitária, ela é única, ela é indivisível. Ah, professor, mas tem lá inúmeros co-herdeiros, existem aí um grupo, uma gama de herdeiros, e aí eles vivem aí dentro desse contexto, todos destinados a um mesmo patrimônio, a uma mesma definição de herança? Sim, meus queridos, dentro da concepção de co-herdeiros é tido o espólio, é tido esse conjunto de bens deixados pelo falecido como algo unitário e indivisível, é um único bloco. Ah, professor, mas tem 10 casas. Sim, as 10 casas compõem um único bloco de bens de espólio, e tem lá uma sequência de 5 herdeiros. Esses herdeiros, até que seja determinado no processo de inventário a divisão desses bens, eles são por ora indivisíveis. E aí esses co-herdeiros, eles vivem durante um período em condomínio. Ou seja, eles são todos, esses 5 co-herdeiros, que a título de exemplo, condôminos de um mesmo conjunto, bloco indivisível, unitário de patrimônio tido como espólio, tido como herança, que é esse conjunto de bens deixados pelo falecido, certo? Outro ponto importante também, que é a questão aí atrelada à personalidade de cada herdeiro. Esses herdeiros, caso o decujus, aquele que faleceu, tenha deixado, além de créditos, além de imóveis, além de patrimônio, tenha também deixado dívidas, tenha também deixado débitos, é certo que esses co-herdeiros, que esses herdeiros que se beneficiam dos créditos oriundos do decujus falecido, ou seja, que se beneficiam desse espólio, eles não poderão responder por todas as dívidas do falecido que venham ao quê? A exceder o valor do patrimônio recebido. Ou seja, cada herdeiro, cada co-herdeiro, na verdade, ele responde pelos débitos deixados pelo falecido, pelo decujus? Sim, responde, mas limitado à quantidade, ao valor dos bens que recebeu, não podendo superar o valor dos bens. Ah, professor, mas se o decujus faleceu e ele tinha lá uma casa que valia 100 mil, outra casa que valia 100 mil, ele tinha 2 casas aí que compunham 200 mil reais, mas ele devia, na verdade, 250 mil reais, e houve a divisão lá, ele tinha 2 filhos, enfim, era só o que ele tinha, um filho recebeu uma casa de 100 mil, outro filho recebeu uma casa de 100 mil, e aí veio o banco, veio a financeira, enfim, ele tinha lá um empréstimo de 250 mil, veio cobrar desses filhos os 250 mil, poderá esses filhos aí serem coercivamente aí serem enfim, determinados a pagar essa quantia de 250 mil? Claro que não. Essa é a inteligência do artigo 1792 do Código Civil. Olha comigo. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. O que é isso? Encargos superiores às forças da herança. É a herança que ele recebeu, é a herança que aí adentrou ao patrimônio desse herdeiro. Ele só vai responder por dívidas deixadas por esse decujus até o limite, até as forças, enfim, dessa respectiva herança. No caso do exemplo, que um filho recebeu um imóvel de 100, o outro filho recebeu um imóvel de 100, cada filho responderá tão somente até a quantia aí de 100 mil reais. Professor, e os outros 50 mil reais? Já era? Já era, meus queridos, já era. A pessoa faleceu, não deixou bens suficientes para quitar essa dívida, já era
sinto muito, o banco vai ficar com esse prejuízo de 50 mil. Não é possível aí onerar os filhos em face da questão da pessoalidade, enfim, é pessoal a dívida de cada um. Ah, professor, mas atingiu aí os filhos? Não, não atingiu os filhos. Os filhos receberam um patrimônio que era deixado por aquele decujus, certo? Então não atingiu aí o patrimônio dos filhos, e sim o patrimônio que havia recebido, mas que na verdade esse patrimônio deve ser utilizado para quitar as dívidas do decurso. Legal essa concepção da herança aí, é importante duas questões aí. Os filhos não responderão por dívidas deixadas aí, no caso, pelos pais nessa questão de ordem de vocação hereditária, a não ser no limite da herança, artigo 1792. E o artigo 1791 também é importante, que a herança aí é um todo unitário. Mesmo que haja vários herdeiros, eles aí viverão em condomínio, enfim, nessa questão da herança ser indivisível. Até que por ordem judicial venha a ser dividida aí, e aí cada herdeiro então terá a sua cota parte, terá a sua fração ideal, enfim, dentro da conjectura do plano de divisão dessa herança, desse patrimônio. Legal, mas professor, eu já ouvi falar acerca de uma questão de ter um inventariante. Que o inventariante seria aquele aí que estaria à frente dos demais herdeiros perante aí a autoridade judiciária, perante aí um magistrado, para auxiliar na indicação dos bens, para auxiliar na forma da partilha, na adequação então entre os demais herdeiros. Meus queridos, como que é essa configuração do inventariante? O inventariante pode ser aí uma pessoa escolhida dentre os herdeiros, pode ser uma pessoa escolhida dentre os herdeiros, onde os herdeiros então definem aí uma pessoa de confiança, enfim, um dos herdeiros de confiança, e ele então, com a anuência dos demais herdeiros, é tido como inventariante, ou não havendo aí uma concordância, uma anuência, enfim, seguirá a regrinha nessa questão aí da sua administração, continuando aí no tópico 2 da herança e de sua administração. Então a administração da herança, até que seja feito o compromisso de inventariante, enquanto não é feito o compromisso aí de inventariante, a administração da herança caberá de forma sucessiva nos termos do 1797. Ou seja, o que é isso de forma sucessiva? Dando prioridade. Vamos lá. O inciso 1 do 1797 diz que caberá então a administração da herança a quem? Ao cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Então, quando da abertura da sucessão, se estavam convivendo aí o cônjuge ou o companheiro com esse falecido, enfim, com o decujus, caberá a administração ao cônjuge, ao companheiro. Esse é, dentro do caráter sucessivo, é a primeiro da baila. Caso não tenha aí um cônjuge, um companheiro que convivia ao tempo da sucessão, vamos ao inciso 2, caberá a quem? Ao herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens. E se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Olha aí a questão etária sendo definida como critério para a administração dos bens. O legislador do Código Civil, ele colocou na parte final do inciso 2 do artigo 1797 que, havendo mais de um herdeiro dentro da administração, na posse direta dos bens deixados pelo decujus, caberá e terá prevalência em face dos demais herdeiros, qual? Aquele mais velho, certo? Essa é a inteligência do inciso 2. Bom, continuando aí, o 1797 nessa questão aí sucessiva, não tendo também um herdeiro aí que esteja na posse, nem o cônjuge ou companheiro, o inciso 3 diz ao testamenteiro. Então aquele aí que recebeu dentro da conjectura da declaração de última vontade, ali estava, ali foi declarado, foi deixado então pelo testador que deixou bens, caberá então a administração ao testamenteiro nos termos do inciso 3. Meus queridos, e não tendo o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, como é resolvido isso? Muito inteligente aí o legislador do Código Civil já previa a possibilidade
de não ter aí uma concordância entre os herdeiros, não ter aí a possibilidade de definição da ordem sucessiva do inciso 1, 2 e 3 do 1797, ele abarcou a possibilidade de uma definição por parte do juízo, do juiz desta sucessão, desse inventário, deste arrolamento. Olha aqui a inteligência do inciso 4. A pessoa de confiança do juiz, ou seja, deu aí a faculdade, a possibilidade de o juiz determinar aí uma pessoa de sua confiança na falta ou escusa, ou seja, quando faltar, ou houver a escusa, houver o quê? O não das pessoas indicadas nos incisos antecedentes. Legal? Então isso é importante aí você ter aí definido também da herança e da administração da herança, que está aí no artigo 1791 a 1797, que retratamos aqui agora. Beleza? Com isso passamos aí os dois primeiros tópicos, relembrando então as nossas aulas presenciais. Bom, dando ensejo então ao terceiro tópico do conteúdo programático aí, da vocação hereditária, está nos artigos 1798 a 1803. Nesse caso, meus queridos, é muito interessante essa questão da vocação hereditária. Vejam comigo aqui, logo que diz o artigo 1798, de entrada aí na vocação hereditária, acerca: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas, no momento da abertura da sucessão. Olha aqui que coisa engraçada. Enfim, é possível alguém que ainda não nasceu passe a receber e ter direito dentro da vocação hereditária. É um legitimado a suceder aí as pessoas já nascidas, ok? E aquelas já concebidas. Por quê? Passamos aí da teoria da concepção para a configuração aí da possibilidade de ter direitos de personalidade. Então aquele que já está concebido, olha, muita atenção, já está concebido, mas não nasceu ainda, só houve aí a concepção, é o nascituro, enfim, está no ventre aí da mulher. Então aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu, né? Não houve um nascimento, ele tem direitos de personalidade. Tendo direitos de personalidade, ele, na conjectura, aí ele tem a personalidade formal e pode então ser aí um legítimo a suceder a herança. Mas vejam comigo uma coisa aí muito pontual e trivial. Bom, caso este nascituro, que tem personalidade civil, ele já tem aí a possibilidade de personalidade jurídica material, ele tem a possibilidade de ter colocado em seu nome direitos patrimoniais, ele pode figurar na matrícula de um imóvel? Não. Então ele tem direitos de personalidade, mas ele não tem aí direitos próprios, enfim, de cunho patrimonial, certo? Pegaram essa diferença? Bom, nesta baila, o que acontece quando então é deixado eventualmente um testamento para o filho de alguém que está, enfim, na barriga? Então eu faço um testamento e deixo aí para alguém que está grávido, na verdade para o filho, para aquele nascituro, para aquele bebê que está na barriga, enfim, de Maria. E aí eu venho a falecer e Maria está lá, sei lá, com 5 meses. Eu poderia ainda colocar no testamento uma pessoa que não está grávida e testar e colocar no testamento que os meus bens ficarão para o filho da Maria. Mas Maria não tem filho e Maria não está grávida. Poderia fazer isso? Poderia. E aí eu faço a declaração de última vontade, faço o testamento, deixo meus bens para o filho da Maria. Maria não tem filho e Maria não está grávida ainda. E aí eu fiz o testamento, mas continuo vivo. Aí Maria engravida. Primeiro mês, segundo mês, e aí eu morri. Aí vão pegar o testamento, vão olhar
Eu vou falar, ele deixou para o filho da Maria. Maria tem filho? Não. Maria está grávida, está com um filho na barriga em face da teoria da concepção? Sim. Então tem alguém ali concebido. Aí nos termos do 1789, é legítimo a sucessão para as pessoas já nascidas e as pessoas já concebidas. Maria está em seu ventre com a concepção aí de um bebê. E aí, essa é aí o jump of cat, o pulo do gato, que você deve aí gravar comigo. Caso o filho de Maria, que tem direito de personalidade, mas não tem direitos aí afectos à questão patrimonial, não pode ser colocado no nome, não pode figurar e já receber esse patrimônio. Olha a questão. Se o filho de Maria nasce com vida, aí sim ele passa a ter direito patrimonial e recebe os bens oriundos da sucessão. Se no ventre ele vem a falecer, acontece um aborto espontâneo, enfim, e o filho de Maria vem a falecer, tornou-se inexistente a possibilidade aí, porque aquele feto que era legítimo em face da concepção para figurar e receber a herança, ele não nasceu com vida, houve um aborto aí, enfim, involuntário ou voluntário, enfim, não nasceu com vida, não foi possível aí, então, receber a herança, certo? Então essa é a importância, a temática aí nesse campo da vocação hereditária que o 1798 ele autoriza, tanto os nascidos quanto já os concebidos. E aí tem um caso clássico, enfim, que passou até na televisão, enfim, num programa aí do Datena, que um rapaz que estava doente, um senhor, enfim, ele se compadeceu com uma história de uma mulher que estava com um bebê, enfim, e esse bebê tinha sido verificado que ele era anencéfalo, né? Estava sem cérebro, ou tinha microcefalia, enfim, não me recordo agora bem qual que era a característica. E esse senhor o que fez? Ele fez um testamento, após ele ver esse fato na televisão, ele fez um testamento destinando os seus bens, porque ele não tinha herdeiro, não tinha ascendente, não tinha descendente, não tinha companheiro, era um senhor sozinho, então ele podia testar aí, não possuindo herdeiros necessários, ele podia testar 100% do seu patrimônio, certo? Aqueles que têm herdeiros necessários, existe um limitador, só pode testar 50%. Aquele que não tem herdeiros necessários pode fazer aí o testamento de 100%. E esse senhor fez, se compadeceu com a história e fez aí um testamento de 100% dos seus bens para aquele bebê, para aquele feto que estava ali concebido na barriga da história da moça que tinha ali o bebê tinha microcefalia ou anencefalia, não lembro, naquele caso do programa da televisão. E aí, quando ele faleceu, foram verificar o testamento dele e chamaram aí a baile, enfim, a mãe que havia aparecido na televisão daquele bebê. E aí ficaram acompanhando essa situação, enfim, porque ela ainda estava grávida. E quando o bebê nasceu, né, quando o bebê foi nascer, quando fez o parto, o bebê estava morto, foi natimorto, nasceu sem vida. E aí qual é a teoria máxima aí defendida por Maria Helena Diniz e a teoria majoritária? Apesar de terem alguns autores como Flávio Tartucci, que era da corrente de Maria Helena Diniz, e hoje em dia teve aí a sua posição diferenciada, dizendo que não, que já poderia receber sim, porque se tem direito da personalidade, já teria direito também patrimonial dentro da teoria da concepção, e que a ideia de Maria Helena Diniz estaria voltada à teoria natalista, de nascer com vida, enfim. Ele tenta hoje modificar um pouco. Mas a teoria majoritária é o seguinte, nesse caso, quando fizeram o parto, natimorto, nasceu sem vida. Houve o nascimento, a saída, mas não tinha vida. Como ficou essa herança? A herança ficou para essa criança que nasceu sem vida? A herança ficou para a mãe dessa criança como curador ou foi direto para ela? Não, meus queridos, é tido como inexistente, porque não houve aí o nascimento, ou seja, não adquiriu os direitos patrimoniais. Então olha, essa questão é bem sui generis,
e necessário aí uma atenção. Natimorto, nasceu sem vida, a herança é tida como inexistente, não é possível passar. Nasceu com vida e aí viveu legal e foi 100%. Beleza, vai receber aí o caráter patrimonial e já vai poder gerir? Não, porque é menor de idade, ainda não tem capacidade. Então é nomeado um curador. Então é nomeado um curador nos termos aí do artigo 1800. Então é nomeado aí um curador nos termos do artigo 1800 aí, inciso 2 dos poderes então e deveres relativos ao curador, nomeado para este menor, enfim, para aquele que era concebido e agora nasceu com vida, e aí a questão do patrimônio fica destinada para aquele que nasceu, mas é gerido, administrado por um curador. E caso, meus queridos, nasça com vida, dê um sopro de vida, uma respirada e venha a falecer. Como que fica nesse caso? Nesse caso, atingiu não só os direitos da personalidade desde a concepção, mas quando nasceu com vida, respirou e deu um único suspiro e veio a falecer, ele adquiriu, ele foi legítimo e adentrou no patrimônio desse bebê, então, que teve um único sopro de vida, essa questão patrimonial. Então o bebê respira, nasceu com vida, abre o olhinho, respirou, recebeu esse patrimônio, fruto da herança, e faleceu. Automaticamente gera o quê? Um inventário desse bebê, e aí, enfim, no caso da herança, enfim, é destinado aí para a mãe, enfim, porque não tem descendentes, acabou de receber, é destinado aí para os ascendentes, para a mãe e para o pai, certo? Pegaram esse ponto sui generis nesse terceiro tópico do nosso conteúdo programático da vocação hereditária. Em relação àqueles que já são nascidos, aí muito tranquilo, enfim, passado de ascendente para descendente, ou do descendente para o ascendente, os colaterais, enfim, tranquilo dentro da vocação hereditária que a gente vai ver mais adiante, enfim, nos outros encontros. Mas o que é importante você gravar nisso é essa questão sui generis do caso, então, da questão da concepção, aquele que já foi concebido, está na barriga, no ventre, mas ainda não nasceu, depende aí do nascimento com vida, essa definição aí do perpassar do patrimônio da herança. Legal? Beleza? Então com isso vou encerrando aí, passamos aí essa nossa quarta semana, relembrando aí os 3 primeiros tópicos do conteúdo programático. Legal? Com isso então, grande abraço a todos vocês e é isso aí. Se tiver dúvidas, alguma coisa, pode clicar aí no canto superior direito da tela, no ícone da mensagem, aí você manda uma mensagem para mim. Essa aula é alimentada lá no link, enfim, tem até um chat também, mas aquele chat acaba que o professor não consegue, enfim, não chega a mensagem adequada na minha caixa aqui de mensagens. Se você vai no canto superior aí da telinha do EVA, onde você está assistindo, tem um quadrante, você clica lá, dá para mandar uma mensagem para mim, enfim, digita lá André Augustinho e me encontra, tá bom? Valeu, gente, grande abraço aí, boa semana.